Nessa videoaula, vou abordar a associação de capacitores em duas formas. A associação de capacitores em série e a associação de capacitores em paralelo. Vamos iniciar abordando o assunto associação de capacitores em série. Nesse exemplo, temos uma bateria que vai fornecer uma diferença de potencial. Você tem aqui uma chave S. Essa chave S ela está aberta. Então, esse circuito é um circuito denominado circuito aberto. Você tem o fio metálico, e você tem dois capacitores. Esses capacitores, eles estão inicialmente descarregados. O que ocorre, então? Quando essa chave ela é fechada, vai ocorrer o carregamento dos capacitores. O carregamento do capacitor 1 e o carregamento do capacitor 2. Como isso ocorre? A partir do momento que essa chave é fechada, temos então um circuito elétrico fechado. Você tem uma fonte de tensão fornecendo uma diferença de potencial ao circuito. Lembrem que nós estamos utilizando aqui materiais, fios condutores. Você começa a ter um movimento de elétrons. Lembrem das videoaulas anteriores, os elétrons movimentam-se do potencial menor para o potencial maior. Então, o que ocorre? Elétrons movimentam-se aqui para o lado e ocorre um armazenamento de elétrons desse lado do capacitor 2. Então, nós temos dois capacitores que estavam inicialmente descarregados. Quando esse circuito ele é fechado, você tem então um processo de carga dos capacitores. Então os elétrons eles começam a movimentar-se nesse sentido. Você tem uma quantidade de elétrons que fica armazenada desse lado. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então elétrons do outro lado são repelidos e sobra então carga positiva. Vamos observar aqui o que ocorre nesse capacitor. À medida que o carregamento é realizado, você tem uma quantidade de carga elétrica que é armazenada desse lado do capacitor. Consequentemente, desse outro lado do capacitor, você tem uma carga elétrica positiva. Durante o processo de carregamento, o potencial no capacitor 2 ele vai aumentando. O que ocorre, então? Esses elétrons eles se movimentam para esse lado. Podemos pensar aqui que tem um movimento de elétrons desse lado. Você tem, nessa situação, um acúmulo de elétrons nesse lado do capacitor. Nesse outro lado, elétrons movimentam-se em direção ao potencial maior, sobrando então cargas positivas. Temos então que esse capacitor 2, ele também está carregado. O que ocorre em uma associação em série de capacitor, isso é bem interessante, é que quando esse processo ele se inicia, os elétrons então movimentam-se ao longo desse sentido. Você tem uma quantidade menos Q desse lado, uma quantidade armazenada. Consequentemente, desse outro lado vai ser mais Q, e a quantidade de elétrons que vai para esse lado e vai ficar armazenada nesse capacitor é menos Q. Menos Q desse lado do capacitor 1 equivale a mais Q do outro lado desse capacitor 1. Então, cada capacitor adquire a mesma carga elétrica. Quando isso ocorre? Então, cada capacitor, você vai aumentando a diferença de potencial em cada capacitor. Ao final do carregamento, eles terão a mesma carga elétrica. Mas, quando esse carregamento termina, quando a diferença de potencial entre esse terminal e esse terminal for igual ao terminal da bateria. É um processo muito semelhante, quando nós analisamos, ao carregamento de um capacitor. Quando cessa, quando termina o carregamento de um capacitor? Quando a diferença de potencial nos terminais daquele capacitor é igual à diferença de potencial
nos terminais da fonte. O que ocorre, então, é o seguinte: esse potencial dessa placa 1 vai ser igual a esse terminal mais. E esse terminal aqui da placa 2, o potencial, não é diferença de potencial, é o potencial, vai ser igual a esse potencial menos. Assim, não haverá campo elétrico no fio. Nessa situação, a diferença de potencial, então, esse ponto e esse ponto, entre esse ponto e esse ponto, essa diferença de potencial é exatamente igual à diferença de potencial da fonte. É nesse momento que ocorre que o carregamento dos capacitores está concluído. Esse é um resultado bem importante, pessoal, você compreender essa física do processo. Então, o que vai acontecer? Esse capacitor 1 vai aumentando o seu potencial, esse capacitor 2 vai aumentando o seu potencial, essa carga é a mesma dessa. O que vai mudar, então, se a capacitância muda, a diferença de potencial vai mudar. Mas a carga é a mesma. Não esqueçam isso. Mas a carga é a mesma nessa situação e nessa situação. O que ocorre, então? O potencial desse ponto até esse ponto é a soma dos potenciais. Então, a diferença de potencial desse ponto até esse ponto será igual à diferença de potencial entre os terminais da bateria. Nós estamos desprezando o efeito do fio, eventuais resistências elétricas dos fios. O que ocorre, então? Essa diferença de potencial desse terminal até esse vai ser igual à soma do potencial 1 no capacitor 1 mais o potencial 2, diferença potencial 2 no capacitor 2. Basta somar DDP no capacitor 1 mais DDP no capacitor 2. Podemos escrever, então, que a diferença de potencial V vai ser igual a V1, que é a diferença de potencial no capacitor 1, mais a diferença de potencial no capacitor 2. Além disso, diferença de potencial é a carga pela capacitância. Podemos escrever esse resultado para a associação em série. Podemos escrever que diferença de potencial V é igual a V entre esse terminal e esse terminal, que é igual à diferença de potencial entre os terminais da bateria. É igual a Q sobre C1 mais Q sobre C2. Percebam que a carga 1 e a carga 2 são iguais. É a mesma carga. O que ocorre, então, podemos escrever isso de outro jeito. Diferença de potencial é igual a carga, abre parênteses, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Quando nós trabalhamos com circuitos, com associações, aliás, de resistores, associações de capacitores, nós utilizamos um conceito que é o conceito, por exemplo, de capacitor equivalente. O que significa isso? Nesse exemplo, você tem 2 capacitores, mas você poderia ter 10, 20, 30, 100 capacitores. O que ocorre? Nós vamos substituir todos esses capacitores por um capacitor imaginário, um capacitor denominado capacitor equivalente. E a diferença de potencial no capacitor equivalente é exatamente igual à diferença de potencial nessa situação do circuito. Então, nós vamos substituir esses 2 capacitores por um só, e a diferença de potencial nesse capacitor, que será o capacitor equivalente, será igual à soma das diferenças de potenciais do capacitor 1 mais o capacitor 2. O que ocorre, então? Nós, quando utilizamos associações, nós utilizamos bastante esse conceito de capacitor equivalente, resistor equivalente. O que significa isso? Nós podemos substituir esses 2 capacitores por um só. E esse capacitor terá a mesma carga e a diferença de potencial nesse capacitor equivalente será a soma das diferenças de potenciais em cada resistor. Então, esse capacitor equivalente, ele equivale
a essa associação. Você poderia ter mais resistores, mais capacitores associados, por exemplo, em série. Nesse caso, nós temos uma associação em série. Então, você tem aqui esse terminal, esse fio conecta esse terminal da placa, por exemplo. Essa outra placa é conectada até a outra placa por um fio, e depois a outra placa é conectada por um fio até o terminal da bateria. Vamos resolver então. Então, o que importa nessa situação é compreendermos esse conceito de capacitor equivalente. Um capacitor equivalente, ele terá então uma capacitância equivalente. E a capacitância equivalente é igual à carga do capacitor equivalente dividido pela diferença de potencial sobre o capacitor equivalente. O capacitor equivalente ele está carregado quando a diferença de potencial entre os terminais desse capacitor for igual à diferença de potencial fornecida pela fonte. É o que ocorre considerando a associação em série também, conforme destacamos anteriormente. Temos então que a capacitância do capacitor equivalente é a carga sobre V. Mas lembramos que V é igual a Q, abre parênteses, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Vamos calcular então a capacitância equivalente. Capacitância equivalente é igual a carga Q dividido pela diferença de potencial. A diferença de potencial nós já obtivemos no slide anterior. É Q, abre parênteses, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Podemos escrever esse resultado da seguinte forma. Podemos escrever que 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então, para você calcular a capacitância equivalente, em uma associação em série de capacitores, basta você utilizar esse resultado. 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Caso você tivesse uma associação com N capacitores, 3, 4, 5, 6, 7, você utilizaria esse resultado. 1 sobre a capacitância equivalente é igual ao somatório de 1 sobre Cn, em que esse N vai de 1 até N. Então, esse termo ele vai 1 capacitor, 2 capacitores, então você vai fazendo essa soma. Se tivesse apenas mais um capacitor, bastaria você somar 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Outra forma de associarmos os capacitores é uma associação em paralelo. Então, a associação de capacitores em paralelo. O que ocorre numa associação de capacitores em paralelo? Temos aqui uma fonte que fornece uma diferença de potencial. Temos um fio que vai conectar, inicialmente está fechado, mas vai haver uma conexão entre o fio até esse terminal 1 e depois um outro fio que vai conectar essa bateria até o terminal 2, na parte inferior. O mesmo ocorre nessa parte superior. Teremos um fio que vai conectar essa parte superior até esse terminal 1 e, posteriormente, um outro fio que conecta também esse potencial positivo a esse terminal 2. O que ocorre quando você fecha essas duas chaves? Quando você fecha essas duas chaves, inicia-se o processo de carregamento do capacitor. Então, os elétrons começam a se movimentar da direção do potencial menor para o maior, menor para maior, e você tem desse lado do capacitor uma carga positiva, desse lado do capacitor uma carga negativa. Esse fio está conectado à bateria, ao terminal negativo. Quando vai ocorrer o carregamento do capacitor? Quando esse terminal, quando o potencial nesse terminal for igual ao potencial desse terminal. Aí não haverá campo elétrico.
E também vai ocorrer o carregamento quando a carga elétrica desse terminal for igual à carga elétrica desse terminal. E não haverá, assim, campo elétrico. O mesmo ocorre, então, aliás, antes de irmos para o capacitor 2, o que vai acontecer? Vai acontecer o carregamento quando a diferença de potencial no capacitor 1 for igual à diferença de potencial na fonte. O mesmo vai ocorrer com esse capacitor 2. Esse capacitor 2, percebam que ele está conectado também ao terminal negativo, essa parte inferior. Então, quando o potencial nessa parte inferior for igual a esse potencial negativo, e esse potencial, consequentemente, for igual a esse potencial positivo, o capacitor 2 encontra-se carregado. Quando isso ocorre? Quando a diferença de potencial no capacitor 2 for igual à diferença de potencial na fonte. Se as capacitâncias do capacitor 1 e do capacitor 2 elas forem diferentes, a carga elétrica armazenada por cada capacitor também será diferente. Então, em uma associação em paralelo, o que ocorre? A diferença de potencial entre os terminais de cada capacitor será igual à diferença de potencial da fonte, fornecida pela fonte. A carga elétrica, utilizaremos a conservação da carga elétrica. A lei da conservação da carga elétrica. Então, a quantidade de carga elétrica vai ser igual a Q1 mais Q2. Vamos utilizar, então, o conceito de capacitância equivalente. Então, esse conceito de capacitância equivalente, nós vamos, utilizando esse conceito, substituir esses dois capacitores por um só. O capacitor equivalente. E esse capacitor equivalente, ele vai estar submetido a uma DDP, que é a DDP da fonte, e possui a carga dos dois capacitores. Então, a carga elétrica desse capacitor equivalente é igual a C1, aliás, a Q1 mais Q2. Então, a carga do capacitor equivalente é igual à carga 1, que é fornecida por C1 vezes V, mais a carga 2, que é fornecida por C2 vezes V. A diferença de potencial é a mesma. Então, o que podemos fazer? Podemos escrever da seguinte forma: Q é igual a V, abre parênteses, C1 mais C2. Vamos calcular a capacitância desse capacitor equivalente. Q dividido por V. Então, capacitância do capacitor equivalente é igual a C1 vezes V, mais C2 vezes V, dividido por V. V é a diferença de potencial sobre o capacitor equivalente, que é a mesma diferença de potencial sobre cada capacitor. Assim, em uma associação em paralelo, o capacitor equivalente é fornecido pela soma dos capacitores. Se você tem mais capacitores, basta utilizar que capacitor equivalente é igual ao somatório dos capacitores existentes, de 1 até N. Se você tem 10 capacitores, você vai somar C1 mais C2 mais C3 mais C4 até chegar em C10. Esse é o resultado, e esse é um resultado muito interessante, que quando você utiliza uma associação de capacitores em paralelo, a capacitância equivalente, ela vai ser maior do que a capacitância de cada capacitor. Então, se você quer aumentar a capacitância, basta você fazer uma associação de capacitores em paralelo.